A vontade de poder, Nietzsche e a filosofia da superação humana. Imagine um mundo onde não há verdades absolutas, onde os dogmas que governaram civilizações inteiras são dissolvidos e tudo o que resta é uma força incessante que impulsiona a vida, a vontade de poder. Para Friedrich Nietzsche, essa não é apenas uma ideia filosófica, é a própria essência da existência. Tudo o que vive busca expandir-se, crescer e se superar. Mas será que compreendemos essa força? Ou fomos domesticados por um sistema que nos ensina a suprimir nossa verdadeira natureza? Se você acredita que poder é apenas dominação ou controle, prepare-se para uma desconstrução profunda. Talvez seja a hora de questionar tudo o que acreditava até agora. Ao contrário do que se imagina, Nietzsche não define a vontade de poder como um desejo de governar ou subjugar os outros. Para ele, essa força é o impulso fundamental da vida, a energia que nos faz transcender nossos próprios limites. Desde o crescimento de uma planta em direção ao sol, até o artista que desafia convenções para criar algo novo, tudo é expressão dessa força. Ela nos empurra a buscar mais do que a simples sobrevivência. Queremos criar, conquistar, superar e dar significado à existência. Mas aqui surge um dilema. Se a vontade de poder nos move, por que tantas pessoas parecem resignadas, presas a rotinas vazias, acomodadas na mediocridade? A resposta está em um dos maiores inimigos da superação, a moral tradicional. Se a vida é impulsionada por essa força criativa e expansiva, por que a sociedade nos ensina a reprimi-la? Nietzsche afirma que a moralidade tradicional, especialmente a moral cristã, age como uma corrente que aprisiona a vontade de poder. Valores como humildade, obediência e sacrifício foram exaltados não para fortalecer o ser humano, mas para domesticá-lo. Aqueles que não conseguiam afirmar sua própria força inverteram os valores e glorificaram a fraqueza. Assim nasceu a ideia de que o forte deve se sentir culpado pelo próprio poder, enquanto o fraco é visto como virtuoso por sua submissão. Mas e se essas verdades absolutas forem apenas ilusões? E se não houvesse um bem ou um mal universais, mas apenas diferentes expressões da vontade de poder? Nietzsche nos desafia a abandonar esses conceitos herdados e criar nossos próprios valores, livres de dogmas e imposições externas. Mas isso nos leva a um novo desafio. Quem está disposto a assumir essa responsabilidade? A maioria de nós vive como parte de um rebanho, seguindo regras impostas sem questionar. O medo da incerteza e a necessidade de pertencimento fazem com que se conformem com o que lhes foi ensinado. Mas Nietzsche enxerga um novo tipo de ser humano, o super-homem, Ubermensch. O super-homem é aquele que supera as amarras da moralidade herdada e cria seus próprios valores. Ele não busca a aprovação externa, não teme a solidão e não se prende ao passado. Ele vive com plenitude, consciente de que sua vida é uma obra de arte em construção. Mas esse caminho não é para qualquer um. Ele exige coragem para enfrentar a própria sombra, para abdicar de certezas confortáveis e para abraçar o caos como parte da vida. A pergunta é: quantos de nós estamos dispostos a trilhar esse caminho? Esses conceitos podem parecer filosóficos, distantes da realidade, mas estão presentes no nosso dia a dia. A vontade de poder se manifesta sempre que nos recusamos a aceitar a mediocridade e buscamos algo maior. Ela está no artista que cria sem medo de julgamentos, no empreendedor que desafia padrões, no indivíduo que rompe amarras mentais e reinventa a própria vida. Mas há um lado sombrio. Quando essa força se manifesta sem consciência, pode levar à tirania, ao desejo de esmagar o outro para se sentir superior. Nietzsche não pregava um mundo de caos e dominação, mas sim de autodomínio e criação.
O verdadeiro desafio é canalizar a vontade de poder de maneira que fortaleça a vida e não que a destrua. O que nos leva a um dos pontos mais polêmicos de sua filosofia, a morte de Deus. Quando Nietzsche declarou que Deus está morto, ele não estava apenas falando sobre religião. Ele se referia à queda de todas as verdades absolutas. Se não há um Deus para definir o certo e o errado, então somos nós que devemos criar nossos próprios valores. Isso pode parecer assustador, pois nos tira a segurança de regras pré-definidas. Mas essa também é a maior forma de liberdade. A vontade de poder nos desafia a assumir o controle da nossa existência, sem desculpas, sem dogmas, sem esperar por um propósito externo. O sentido da vida não nos é dado, ele deve ser criado. Mas quem está realmente disposto a aceitar essa responsabilidade? Nietzsche nos deixa um desafio: viver como criadores e não como seguidores. A vontade de poder nos convida a transformar fraqueza em força, a questionar verdades impostas e a abandonar a ilusão de certezas absolutas. Mas essa jornada exige mais do que intelecto. Exige coragem para viver sem muletas ideológicas, sem garantias, sem medo do desconhecido. Essa não é uma filosofia para aqueles que buscam conforto. É um chamado para os que desejam transcender. A pergunta final não é teórica, mas prática. O que você fará com isso? A escolha está em suas mãos. Se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o like, porque isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. E se conhece alguém que se beneficiaria deste vídeo, compartilha. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para expandir a consciência e transformar a sua realidade. Agora, se você quiser mais orientação para continuar sua jornada de conhecimento, eu separei 2 vídeos que estão aparecendo na tela que podem te auxiliar. Escolhe um e me encontra lá. Até o próximo vídeo. Tchau!